Catequizandis Rudibus, o seu programa de catequese para iniciantes, com Frei Bruno, da Ordem de Santo Agostinho. Começando agora o nosso episódio de número 37, aqui do nosso Catequizandis Rudibus, nosso programa de catequese para iniciantes. E se alguém no episódio passado ficou com dúvida, agora é a hora de responder essa dúvida, porque nós vamos responder a pergunta de número 66, lá do Catecismo de São Pio X. E a pergunta que nós vamos responder nesse episódio é: todos os homens contraem o pecado original? Ou seja, o pecado original que a gente veio falando até agora é para todo mundo? E aí, se alguém tinha ficado com dúvida, a resposta é bem clara. Sim, todos os homens contraem o pecado original, exceto a Santíssima Virgem, que dele foi preservada por Deus, por um privilégio especial. Esse privilégio em vista dos méritos de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ou seja, todas as criaturas foram tocadas pelo pecado, com exceção da bem-aventurada Virgem Maria, porque nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, vai ser gerado a partir da carne, a partir da humanidade desta Senhora. Então nós proclamamos a fé numa doutrina, um ensinamento que diz que, no primeiro instante da existência dessa pessoa chamada Maria, que nós chamamos de a bem-aventurada, a sempre Virgem, então a bem-aventurada sempre Virgem Maria, no primeiro instante da sua existência, ela foi preservada do pecado. Ela foi redenta, ou seja, Jesus, ele veio, se encarnou para a redenção de todo o gênero humano. Jesus é o Redentor de todos, inclusive o Redentor da bem-aventurada sempre Virgem Maria. Quando Maria é redenta, ou quando ela é redimida no primeiro instante da sua existência, antes mesmo da encarnação do Verbo. Eu sei que pode ser muito confuso para muitas pessoas essa história, mas é bem facinho de entender se a gente entender que aquilo que os padres da igreja estão o tempo todo tentando explicar ali nos primeiros anos do cristianismo, que a encarnação do Verbo, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, é para operar o mistério da redenção, do qual nós vamos começar a falar agora. Então a gente está falando do mistério da iniquidade, a gente está falando do pecado e da presença do mal no mundo, e agora nas nossas aulas de catecismo, no nosso catecismo, a gente vai começar a falar da redenção. A redenção vai ser operada por nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele vai resgatar a criação que caiu no pecado. Ele vai fazer uma nova criação. Nós já vimos São Paulo lá na carta aos Romanos falando isso. Lá no capítulo 5 a gente já viu. Por um homem o pecado entrou no mundo. Aí a gente já viu que por meio do pecado entrou a morte. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, o pecado original que atinge todas as pessoas. Aí, continuando com São Paulo, vai falar: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, como a mesma transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Adão é a figura daquele que havia de vir. Isso que é interessante. Então, a morte entrou e reinou no mundo. E aí ele vai continuar aqui. Se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, ou seja, da santidade, reinarão em uma vida por um só. E esse um só se chama Jesus Cristo. Ou seja, para a gente traduzir aqui, fica claro para todo mundo, Jesus Cristo é o novo Adão. Adão é a imagem daquele que deveria vir. E os padres da igreja vão explicar com toda clareza: Maria é a nova Eva. Então, o que Deus está fazendo aqui com Jesus Cristo, com o mistério da encarnação que a gente celebra no Natal, é uma nova criação. Então ele vai pegar uma nova Eva, uma outra mulher, assim como Eva, concebida, sem pecado,
Então nós não podemos ignorar que Eva, ela foi concebida sem pecado, Adão foi concebido sem pecado, e assim foi que começou essa criação decaída. A nova criação, a criação redimida, os filhos da criação redimida não podem começar com menos do que isso. Então a gente precisa de um novo Adão e uma nova Eva, ambos concebidos sem pecado. Então, por isso, a bem-aventurada sempre Virgem Maria, preservada desde o primeiro instante da sua existência, ou seja, lá na concepção, quando o espermatozoide encontrou com o óvulo e aí se concebeu, naquele momento ela é redimida. Ou seja, ele tem a efusão do Espírito Santo, a graça habita aquela criatura plenamente, a ponto dali não ter nenhum tipo de pecado, o pecado jamais ter tocado aquela pessoa, que vai gerar o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, no qual também, igualmente, em nenhum instante da sua existência será tocado pelo pecado. E isso aqui já está totalmente conectado, com a próxima pergunta, que eu vou aproveitar e ler também, que é a pergunta 67. Depois do pecado de Adão, os homens já não poderiam salvar-se? É uma pergunta. Depois que Adão cometeu, então, aquele pecado, então, os homens eles não tinham como se salvar? Não tinham como sair daquela condição de pecado? A resposta é, depois do pecado de Adão, os homens já não poderiam salvar-se, se Deus não tivesse usado para com eles de misericórdia. Ou seja, é uma situação que não tinha mais como voltar atrás, foi destruída a vida da graça. Então, acabou. Não tem nada que nós podemos fazer para reconstruir aquilo que a gente recebeu de Deus, que a gente destruiu. Então, lembrando que o pecado foi a destruição da graça que a gente recebeu. Nós, da nossa parte, não podemos fazer nada para reconstruir isso, entendeu? Esse que é o tchan da questão, que muitas vezes a gente não consegue entender. Lembra que a gente deu todo o exemplo lá do seu Adão, da dona Eva, do carro, né? Então a gente não tem condições de comprar o carro. A gente não tem condições de chegar onde tem Deus, de se fazer deuses. A gente não tem condições disso, de participar da eternidade. Ele que nos deu. Ele deu a Adão e deu a Eva, e eles destruíram isso. Como fizeram? Rejeitando a graça que receberam. Então, uma vez destruída a graça, a gente não tem como recuperá-la. A gente não tem nada que fazer. Por isso as pessoas às vezes não conseguem entender o grande mistério da redenção, né? Vamos só passar para a pergunta 68, que aí talvez fica mais claro ainda. Pergunta 68. Qual foi a misericórdia oferecida por Deus para com o gênero humano, né? Porque a 67 diz, se Deus não tivesse usado de misericórdia para com nós, para conosco, então a gente não tem salvação. Então a 68 e qual é essa misericórdia? O que é que Deus fez que para nós é misericórdia? A resposta é a misericórdia oferecida por Deus para com o gênero humano foi a promessa imediata a Adão de um Redentor divino, ou seja, de um Messias, e enviá-lo depois a seu tempo para libertar os homens da escravidão do demônio e do pecado. Então essa é a misericórdia de Deus. Ele começa já com a promessa. Então o homem acabou de pecar, Deus prometeu um Salvador e depois cumpriu a promessa enviando o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a misericórdia de Deus. Ele envia o Redentor para nos libertar da escravidão do pecado e do demônio. Então, Deus nos deu a graça de sermos livres e a gente rejeitou a graça. E nós rejeitamos a graça e nos tornamos escravos do demônio, escravos do pecado. Nós perdemos a nossa liberdade, aquilo que Ele nos deu para que nós pudéssemos amá-lo livremente e nos unirmos a Ele. Que esse é o amor busca unir as partes que se amam. Então a gente perdeu a oportunidade de se unir a Deus, a capacidade de amá-lo de volta, porque nós nos tornamos escravos do pecado. Então o Redentor vem para reestabelecer em nós, devolver em nós a capacidade de amar. Pergunta 69, vou aproveitar e vou fazer, porque aí a gente já vai acabar toda essa sessão do catecismo. Depois a gente vai passar para outra sessão.
no próximo episódio. A pergunta 69 é, fácil essa: quem é o Messias prometido? Resposta: o Messias prometido é Jesus Cristo, como nos ensina o segundo artigo do credo, que é o que a gente vai começar a aprender na próxima, e a gente ainda não tinha chegado lá. Então, aqui a gente fez toda a primeira parte do nosso catecismo agora, e a gente vai passar para o segundo artigo ainda do credo, que vai falar de nosso Senhor Jesus Cristo a partir do próximo episódio, uma outra sessão. Então, só fazendo um resumão, nessa sessão a gente viu o credo em geral, nós falamos dos artigos, e depois a gente começou a explicar, né, qual que é o primeiro artigo do credo. Deus Pai Criador, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E aí a gente foi falar o que era o Pai, a gente falou o que significava criar o céu e a terra, aí é onde a gente vai falar dos anjos, a criação dos anjos, o mal, por que eles nos tentam, o que é um anjo, qual que é a sua constituição, aí depois a gente vai falar do homem, como Deus nos criou, para que ele nos criou, qual que é a finalidade, e aí a gente vai falar do mistério da iniquidade, que é o homem que começa a pecar e destrói o projeto que Deus pensou inicialmente para ele. Então a gente vai falar do pecado, foi tudo que a gente veio falando agora, que a gente está terminando com o pecado. E a gente termina agora essa sessão falando da redenção e do Redentor. Então a gente vai começar no próximo episódio, falar do Redentor, falar de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e de tudo que a gente viu até agora, para a gente continuar a nossa aventura aqui no nosso Catequizandis Rudibus, nosso programa de catequese para iniciantes. Deus abençoe você e a gente se encontra na próxima. Tchau!